Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de movimento, hoje a gente vai estudar movimento circular uniforme. Pensando um pouquinho onde está o movimento circular uniforme, a gente tem presente no nosso dia a dia várias situações onde a gente consegue observar esse movimento circular. Seja aí, no movimento de um pneu, de um satélite ao redor da Terra, no funcionamento de um ventilador ou até mesmo numa bicicleta. Então, está presente no nosso dia a dia de maneira muito eficiente, o movimento circular. Outra aplicação bastante importante do movimento circular é como o conhecimento desse tipo de movimento interferiu nas construções de satélites de comunicações, que giram ao redor do nosso planeta, e também no conhecimento que nós temos hoje do universo a partir desses instrumentos. No estudo de movimento circular uniforme, é indispensável a gente entender as medidas de ângulos em radianos. Quando a gente pega uma circunferência, se eu pegar uma circunferência de raio R, como essa que eu coloquei de exemplo aqui, se a gente marcar um ponto P que distancia aí, do ponto zero, se eu pegar um arcozinho aí, que eu vou chamar de P, e eu pegar a varredura de ângulo desse arcozinho, esse é o nosso radiano. Um radiano mede em graus 57,3 radianos. E se a gente pegar π radianos, vai dar 180 graus. Então, se eu pegar uma volta completa aí, um arco completo de 180 graus, ele corresponde a π radianos. Quando a gente observa aí essa equivalência de radianos em graus, para a gente no movimento circular vai ser indispensável lembrar dos principais ângulos aí, e das principais medidas de radianos, uma vez que serão com radianos as nossas medidas de distância, do nosso ΔS aí, dessa variação de ângulo que a gente vai ter aí. Se a gente pegar então o nosso ΔS, que vai ser nossa variação desse ângulo que a gente vai chamar de ΔΦ, essa razão aí, entre o deslocamento dividido pelo raio são os nossos radianos. Se a gente aplicar essa ideia, de variação de espaço por variação de tempo, que a gente já tinha da velocidade média, se eu trouxer agora essa discussão para as grandezas angulares aí na nossa circunferência, a gente vai ter o que a gente chama de velocidade angular média. Esse ômega aí, a gente usa a letra grega ômega, é a variação, de radianos pela variação de tempo. O quanto que eu caminhei na minha circunferência, levando em consideração que a nossa medida é nessa abertura em radianos, no intervalo de tempo que foi gasto para esse deslocamento. Ao pensar na relação entre velocidade angular e velocidade linear, se a gente observar, que a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, e a velocidade angular é a variação de φ ou de radianos por tempo, ao pensar aí que a variação de espaço, trazendo ela o ΔS para radianos, vai ser radianos vezes o raio, se eu substituir na minha fórmula de velocidade, eu tenho a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Então, a nossa velocidade linear vai ser a angular vezes o raio. Ao analisar o comprimento de uma circunferência toda, como 2πr aí, e pensar no tempo de trajetória para o comprimento de uma circunferência toda, que é o período, a gente tem que a velocidade linear vai ser 2πr pelo período. Se a gente pensar que 1 sobre o período é a frequência, a nossa velocidade linear também pode ser expressa por 2πr vezes f. Lembrando que a velocidade angular é a velocidade que a gente tem aí no movimento circular e a linear é a velocidade que tende a sair pela tangente, como indica a figura aí. O período no nosso movimento circular, para ficar bem destacado, é o tempo de uma volta completa. Então, se eu tenho um determinado tempo e sei o número de voltas em que esse tempo marcou, eu consigo o período pegando esse intervalo de tempo e dividindo pelo número de voltas. Mas a gente não pode esquecer que o período é o tempo de uma volta completa na circunferência. A frequência é o número de voltas que eu dou por unidade de tempo. Então, é o inverso do nosso período. O número de voltas pela variação de tempo vai ser a nossa frequência.
Como a gente vai ter aí, né, o número de voltas não tem unidades, dividido por uma unidade de tempo, a unidade de frequência no sistema internacional é Hertz, que é segundo menos 1. E lembrando que a frequência é o inverso do período, né? Então, 1 sobre o período é a frequência, e a gente também pode expressar o período como 1 sobre a frequência, né? O inverso da frequência. No movimento uniforme, a função horária que vai relacionar o espaço em relação ao tempo é a função que a gente chama carinhosamente de sorvete. O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Se a gente trouxer essa análise aí, né, essa equação horária para as grandezas do movimento angular, em relação à posição angular em radianos e a velocidade angular em radianos por segundo, a gente vai ter então a expressão que a posição angular final é igual à posição angular inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. O movimento circular, ele é analisado principalmente nas suas transmissões. Como é que o movimento de uma roda ou de um objeto circular transmite para outro? A gente tem duas condições. Primeiro é o movimento ligado a correntes ou catracas, então a gente tem aí polias ou rodas ligadas a correntes ou catracas. Nesse tipo de movimento, a velocidade linear é igual, então a gente pode igualar as velocidades lineares. Se a gente igualar a velocidade linear, pensando aí que a linear é a angular vezes o raio, eu tenho essa relação aí entre dois objetos. A gente pode ter também polias ou rodas ligadas ao mesmo eixo. Neste caso, a velocidade angular que é igual e não a linear. Se a nossa velocidade angular é igual, a gente vai igualar a relação de velocidade dividida pelo raio. E se a gente pensar aí que essa velocidade dividida pelo raio vai trazer a análise de frequência, a gente vai ver que a frequência vai ser igual de movimento para esses dois objetos. Pessoal, espero que vocês tenham lembrado um pouquinho de movimento circular. Se precisar aprofundar, os conceitos teóricos estão nas páginas 95 a 99 e eu deixo como exercícios do 1 ao 4 e o exercício 6 do revisando. Na próxima aula eu vou fazer um aulão de exercícios, corrigindo alguns exercícios que eu passei de tarefa e fazendo alguns exercícios do caderno de sala. Espero que vocês tenham bons momentos de estudo. Bons estudos e até a próxima!